Representa a eleição de Milei na Argentina. Milei é o típico populista neoliberal que, na verdade, tem uma essência autoritária, de direita, ultraconservadora, etc., que a gente já conhece, mas que se alia à direita tradicional ou à direita neoliberal para poder chegar ao poder, para poder ter apoio econômico e político e, digamos assim, cultural, no sentido das empresas que cuidam da mídia, para poder estar onde está e também para continuar governando. Então, o que é o Milei? O Milei ele é um Trump da Argentina, assim como um Orbán, então, que é um outro político populista do leste europeu, da Hungria, se não me engano. Então, não há muita novidade no que é, e na essência, o Milei, Trump, Bolsonaro, Orbán, eles são muito parecidos. E já existiram outros populistas como eles. A questão é que eles trazem justamente uma espécie de guerra cultural contra tudo aquilo que eles discordam. E eles sempre prezam mais pelo extremismo do que pela ponderação, pela razão. E eles detestam a democracia, porque a democracia que nós temos hoje é uma democracia que preza pelo multiculturalismo, pela globalização, pela não violência. E eles não, eles são a favor ou de uma ditadura ou de um governo autoritário, que não chega a ser uma ditadura, mas que decide tudo com mão de ferro, a maior parte das coisas com mão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democrático, mas democracia como nós tínhamos antigamente, no século XIX, século XX, que era uma democracia onde homens brancos, heterossexuais e ricos costumavam a dar mais as cartas do que o resto da população. Ou seja, o Milei, ele assim como Trump, Bolsonaro, Orbán, óbvio, eles têm suas características pessoais, seus contextos históricos e sociais, mas a princípio eles são tudo farinha do mesmo saco, ou seja, são populistas que vão usar do medo, da raiva, do ódio, ou da extrema felicidade, ou do sentimento de comunidade exagerado, para poder convencer as pessoas de que o mundo está acabando, os valores estão sendo destruídos, a economia está indo para o buraco, mas sem dar nenhuma solução concreta. E normalmente essas soluções concretas não envolvem conceitos de democracia e direitos humanos. Por quê? Porque se você seguir os conceitos de democracia e direitos humanos, você não pode ser eles. Não tem como você ser um extremista e seguir democracia e direitos humanos. Então, fica confuso de entender? Fica, porque eles são uma figura confusa, eles são uma figura caótica, eles simbolizam muito mais um sentimento de rejeição a globalização, a democracia e direitos humanos, aos transexuais, aos homossexuais, às mulheres e os negros, do que necessariamente uma proposta de ditadura, de volta à ditadura, de monarquia, ou algum outro sistema diferente. Eles simbolizam muito mais uma rejeição à novidade, uma busca de volta ao passado, ou só de rejeitar a novidade, e mistura nesse sentimento confuso propostas que costumam ser, por assim dizer, bem mais conservadoras, bem mais liberais. Mas conservador e liberal não faz muito sentido andar junto, né? Mas é porque eles estão procurando impedir as mudanças que ocorrem hoje, ou seja, querem conservar as coisas como eram antes, e liberais em terem liberdade de serem contra as mudanças. Então o sujeito quer andar armado, quer bater na mulher, o cara quer xingar todo mundo de preto, gordo, gay, como antigamente. Ou seja, nisso ele quer liberdade. Agora ele quer conservar determinados privilégios que o homem branco, heterossexual e rico sempre teve. E eles acabam apelando também para os pobres e para a classe média, que se sentem muito frustrados na questão econômica, principalmente de emprego. Então eles acham que foram prejudicados pela globalização, não querem se adaptar às novas mudanças. Então o governo de Milei vai representar isso, assim como representou o de Bolsonaro, o de Trump e o de Orbán, e vai causar o caos que esses governantes causaram, inevitavelmente. Porque quando você pensa desse jeito, você não consegue lidar com a realidade de maneira apropriada. Você acaba sendo engolido por ela, porque você a rejeita. Então, aquilo que você rejeita, você não consegue lidar, não é verdade? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.